Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor? Falar um pouquinho hoje sobre sabedoria. Vou ler aqui na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, Provérbios capítulo 24, versículos 5 e 6. Diz assim: ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Escolhi esse versículo que fala sobre batalha, porque nós, seres humanos, constantemente estamos em batalha, tanto no campo físico como no mundo espiritual. Batalhamos pelo nosso trabalho, batalhamos pela nossa família, batalhamos pelos nossos filhos, batalhamos pelos nossos estudos. Enfim, constantemente estamos em batalha. E nessas batalhas, Salomão diz que ser sábio é melhor do que ser forte. E o conhecimento é mais importante do que a força. Quando nós analisamos a vida de Salomão, Salomão foi ali o terceiro rei de Israel. Quando ele herda o trono do seu pai, o rei Davi, Deus visita Salomão em sonhos ali durante a noite e diz para ele, o que ele pedisse para Deus, Deus o daria. E Salomão pediu para Deus então sabedoria. A palavra de Deus diz que Deus se agradou muito desse pedido de Salomão. Por ele não ter pedido riquezas, por ele não ter pedido a morte dos seus inimigos, mas ter pedido para Deus sabedoria. E Deus deu então um coração sábio para Salomão. E logo no início do seu reinado, trouxeram uma causa para Salomão julgar. Havia duas mulheres que moravam sozinhas em uma casa. Uma teve bebê logo depois da outra. E quando elas estavam dormindo durante a noite, uma acabou deitando-se sobre aquela criança. E a criança acabou morrendo. E ela vendo a outra dormindo, ela foi e trocou os bebês. E quando a outra acordou bem cedo pela manhã, ela viu que aquela criança morta ali não era o seu filho. Com certeza elas entraram em discórdia, em discussão ali. E levaram essa causa então diante do rei Salomão. Quando elas chegaram ali diante do rei, com certeza uma dizia, não, essa criança é minha, não, a outra é minha, o vivo é meu, o morto é meu. Salomão vendo aquilo, ele falou assim, espera aí, traz para mim uma espada. Trouxeram uma espada para Salomão. Salomão pega a criança, coloca ali sobre uma mesa ou algo ali. E ele pega aquela espada, levanta e diz assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir essa criança ao meio, vou dar metade para uma e metade para outra, para acabar com a discussão. E a que não era a mãe da criança logo já externou seu sentimento, ela disse assim, faz isso mesmo, rei, então faz isso, parte a criança, dá metade para ela, metade para mim então. Mas a mãe, que era a mãe verdadeira da criança, já externou seu sentimento materno, de mãe de verdade ali. Ela disse assim, não faz isso não, rei, faz o seguinte então, dá essa criança para ela. E Salomão logo já entendeu, ele falou assim, essa é a mãe da criança. E ele pegou aquele bebezinho e entregou para a sua mãe. E essa causa de Salomão já se espalhou sobre os quatro cantos da terra, a sua sabedoria já foi se espalhando. A ponto de 1 Reis, no capítulo 10, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz assim. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. A sabedoria dele se espalhou tanto, a ponto da rainha de Sabá vir de uma terra longínqua para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela chegou naquele lugar ali cheio de enigmas, de perguntas para fazer ao rei. E Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez. E quando ela viu a grandeza, a magnitude ali do reino de Salomão, a sua organização, as vestimentas de seus soldados, o templo que ele havia erguido para o Deus de Israel, a palavra de Deus diz que ela ficou como fora de si, de ver tanta beleza ali, tanta sabedoria. E a sabedoria então de Salomão se espalhou. E Salomão ele deixou esse conselho para nós, dizendo que ser sábio é melhor do que ser forte. Quando nós olhamos para o reinado de Saul, do seu pai Davi, foram reis ali que não teve tanta sabedoria como Salomão teve, mas constantemente estavam em guerra, constantemente estavam em batalha. Mas Salomão não, Salomão teve um reinado de paz. Pela sua sabedoria ele não usou da força.
Ah, mas vai falar, mas Davi preparou tudo para ele. Mas se você olhar o rei que veio depois dele, você vai ver que por ele rejeitar conselhos de pessoas mais velhas, logo as guerras já voltaram novamente ali aos reis de Israel. Então ele deixou esse conselho dizendo assim: ser sábio é melhor do que ser forte. A sabedoria ela sobrepõe a força. E nós cristãos nós precisamos entender isso, levando para o mundo espiritual. Isso nos ajuda muito no nosso dia a dia. Porque nós cristãos, nós viemos de um mundo que lá fora é olho por olho, dente por dente. Me bateu, eu bato também. Se me xingar, eu xingo também. Se me olhar de cara feia, ai, a minha cara é mais feia ainda. Então lá fora é olho por olho, dente por dente. E quando nós viemos para dentro do reino de Deus, quando nós analisamos as escrituras sagradas, nós vemos que já não é dessa forma. Dentro do reino não é isso que Deus quer de nós. Efésios capítulo 4, versículo 26, a palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago diz: todos nós seres humanos seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a palavra de Deus nos ensina para nós não retribuirmos na mesma moeda. Quando a afronta vier, Deus nos ensina a sermos longânimos, a sermos pacientes, a termos um fruto do Espírito que chama temperança, que significa domínio próprio. Salomão está dizendo: conta até 10, reflita, para você não agir com a emoção, mas agir com a razão, com sabedoria, com inteligência. Porque muitas vezes nós podemos ferir pessoas e lá na frente a gente vai se arrepender, mas depois que a gente já fez é tarde. Então muitas das vezes nós temos que tomar cuidado, porque nós vivemos num mundo que é olho por olho, dente por dente. Mas nós cristãos nós temos que pedir para Deus sabedoria. Mas alguém pode dizer: ah, mas sabedoria é muito difícil. Salomão teve porque era filho de Davi, rei de Israel. Não, meus irmãos, a sabedoria ela está à disposição de todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Provérbios diz que a sabedoria ela está gritando pelas praças, pelas ruas, dizendo: gente louca, até quando vocês vão andar nessa loucura? Até quando vocês vão ter prazer em zombar da sabedoria, em desprezar a sabedoria? Então os loucos eles desprezam a sabedoria, mas nós cristãos nós temos que buscar, nós temos que valorizar essa sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7, Salomão diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós estamos iniciando nesse processo de sabedoria. Lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 13, Tiago diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então nós temos que buscar a sabedoria de Deus, irmãos. Tiago, no capítulo 1, versículo 5 a seguir, Tiago diz que se algum de nós, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então Tiago está nos ensinando: vocês querem ser sábios? Peça a Deus, Deus dá sabedoria, mas peça com fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Mas Romanos 10:17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. E essa palavra vai produzindo fé cada dia mais dentro do nosso coração. E nós vamos adquirir de Deus essa sabedoria, para nós vencermos as batalhas do nosso dia a dia com sabedoria e não pela força. Amém? Eu deixo essa mensagem para os irmãos. Irmãos,
Continua recebendo as nossas mensagens. Inscreva-se no nosso canal. Se você estiver gostando, dá um joinha aí para que o nosso canal venha crescer cada dia mais. Compartilha ele. Tenha mais uma semana abençoada na presença desse Deus maravilhoso que nós servimos. Lembre-se, Deus é grande, Deus é forte, Deus é poderoso e Deus é na sua vida. Amém?